Olá, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Atos 10:43 nos diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Meus amados irmãos e irmãs, estamos diante de um texto que relata um fato maravilhoso. Relata a conversão de um homem que não era judeu, um homem chamado Cornélio. Era uma autoridade, era um centurião, era um homem que tinha um poder, digamos, um poder político muito grande. Ele era um gentio. Todo aquele que não era judeu era gentio e tinha a crença de que estes não poderiam herdar a salvação. O fato é que o próprio Pedro tinha essa concepção em sua mente, e Deus vai dar uma visão para Pedro de que aquilo que Deus santifica, como pode condenar o homem? Aqui nós vemos o amor de Deus manifestado, ainda naquela época, né? Colocando ali uma quebra de protocolo, que Deus não está amarrado em regras humanas, em tradições humanas. Então, a história é que Cornélio, orando em sua casa, estava em jejum, uma oração intensa, ele e os da sua casa, e ele tem uma visão falando para que ele mandasse um homem até a casa de Pedro. E Deus age tão poderosamente que Deus dá uma visão para Pedro, para quebrar este protocolo. Pedro tem uma visão, Deus mostrando para ele um banquete de comidas consideradas imundas pelos judeus, e Pedro vai ver aquilo e o anjo fala: Pedro, mata e come. E ele fala: Senhor, como eu posso comer coisa imunda? E naquela visão, Deus vai falar com Pedro: como pode chamar imundo aquilo que eu purifico? E ele, ainda tendo a visão, os homens mandados por Cornélio batem em sua porta, e ele vai ter ali, a confirmação de tudo. Pedro então vai até a casa de Cornélio, e ali há uma manifestação grandiosa. Ali há uma reprise daquilo que aconteceu em Atos, no capítulo 2, onde o Espírito Santo ele se manifesta a toda a casa de Cornélio, e todos são batizados com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, essa palavra é uma palavra tremenda, e nós podemos tirar tantas lições disso, mas eu quero ficar com este texto que nós lemos, que a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. A este quem? Ao Senhor Jesus, aquele que foi morto na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que virá e julgará as nações da terra, aquele que derramou o seu sangue para a remissão dos pecados. É a este, o Senhor Jesus, o Senhor da glória. Primeiramente, nós não temos que estar presos às tradições humanas, e não temos que valorizar entidades humanas, porque Deus honra e vela pela sua palavra. Naquele momento ali mesmo, Cornélio, já sendo temente a Deus, orando e jejuando, a palavra em Atos, no capítulo 10, vai dizer que quando Pedro chega àquela casa, Cornélio ele se prostra e adora Pedro. E Pedro, na mesma hora, ele fala: levanta-te, porque eu também sou homem igual a você. É uma atitude tão nobre de Pedro e tão necessária, porque se ele recebesse a adoração de Cornélio ali, ele não era cristão. Mas Pedro, ele fala, em outras palavras, ele disse: olha, Cornélio, levanta, porque eu sou pecador igual a você.
Muitas vezes nós estamos presos a tantas questões humanas. Quantas vezes nós achamos que o outro é mais santo que nós? Quantas vezes, até pior do que isso, quantas vezes nós nos achamos mais santos do que os outros? Enquanto, na verdade, irmãos, embora existem níveis de santidade diferentes, eu acredito nisso, porque quanto mais a pessoa busca, mais santa ela fica, mais próxima de Deus ela fica. Mas não quer dizer que aquela pessoa perdeu a sua natureza pecaminosa. Ele continua sendo pecador. Pedro e todos os outros apóstolos e tantos homens e mulheres de Deus que Deus levantou ao longo da história, mesmo atingindo graus de santidade tão elevados, eles ainda assim continuaram sendo pecadores. Então, o que nós temos que fazer é crer que Deus pode fazer o que ninguém pode. Na verdade, Ele não só pode fazer, mas como Ele já o fez na cruz do Calvário, o maior milagre. Porque no sangue de Cristo derramado na cruz, nós alcançamos o perdão de Deus. Nós somos justificados diante de Deus. Jesus nos justificou. E agora buscamos uma santificação pelo sangue de Jesus, que nos aproxima. Cada vez que oramos, cada vez que jejuamos, como Cornélio aí, ele orava e jejuava, diz a palavra aí nesse capítulo de Atos 10. Atos 10, que ele orou e jejuou por 4 dias. E ali alcançou misericórdia de Deus. Deus enviou um homem até lá. Esse homem foi Pedro, e Pedro foi falando, e a Bíblia diz que ainda Pedro falava. E Deus já fez uma grandiosa obra na vida daquela família. E hoje, o Senhor Jesus quer fazer essa mesma obra na sua vida. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Deus Pai, a Trindade, quer derramar sobre a sua vida o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então receba de Deus na sua vida o perdão, receba do Senhor Jesus a paz e receba do Espírito Santo o batismo para que você seja para que você cresça, primeiro para que você nasça, para que você cresça e para que você se torne uma árvore frutífera. Não um fruto qualquer, mas que você produza fruto digno de arrependimento, fruto do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.